Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem muito. Cíntia, e se eu falar errado? O que eu faço? Bora lá! Bom, primeiramente saiba que falar errado não é o fim do mundo. Todo mundo fala errado. Eu falo errado inglês até hoje e digo mais, eu falo errado português até hoje. Mas obviamente vocês estão falando daquele erro que é um erro muito grotesco, é um erro que às vezes dificulta a comunicação e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então me perguntam muito isso. Cintia, se eu falar errado, meu Deus, e agora? E engraçado que é uma coisa que os meus alunos, quando entram no caminho da fluência, que é o meu treinamento, eles ficam me perguntando muito isso também. Mas conforme eles vão tendo as aulas de conversação, eles param de me fazer essa pergunta. É mágico, não é? Não é mágico, tem uma explicação. Porque quanto mais você conversa, mais você vai aprendendo a lidar com essas suas paranoias, esses seus medos. Por quê? Errar é fato, todo mundo vai errar. O negócio é como você vai lidar com isso. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Então o primeiro ponto que eu queria falar é que você vai errar. Eu erro em inglês, gente, até hoje. E eu não tenho problema de falar isso. Eu erro, às vezes eu tô falando, eu falo uma coisa que não tem nada a ver. Até mesmo um transfer error, que é um erro de transferência do português pro inglês. Às vezes falando rápido eu falo alguma besteira. Inclusive, gente, tem coisas que às vezes eu deslizo. Não sei porquê, mas na minha cabeça parece que o certo é you was e não you were. Mas eu sei que o certo é you were, né? Então, I was, you were, she was, he was. Às vezes parece estranho. Né? Cada dia que passa fica mais normal pra mim. Mas às vezes eu fico, you was, or you were. Então, gente, às vezes vocês podem pensar, eu tô contando isso, compartilhando, porque às vezes vocês podem pensar que não acontece isso comigo, que eu não tenho problema com nenhuma palavra. Isso não é verdade, tá, gente? Todos os professores têm ali o seu ponto fraco, mesmo que eles não falem pra vocês, todos eles têm, porque são seres humanos que aprenderam uma segunda língua, eles não são nativos, né? Tô falando dos professores de inglês, digamos, brasileiros. Então, sim, sempre vai ter um deslizezinho desse, é normal. Mas primeiro você tem que entender que você vai errar. Parece boba essa dica, mas quando você entende que vai acontecer, você sofre menos quando acontece, tá? Você não fica tão, meu Deus, sem chão. Aí a minha segunda dica é, se você perceber o erro na hora que você falar, por exemplo, eu tô falando em inglês, eu falo, you was... não, caramba, percebi que eu errei. A minha dica é, não continue sem retratar o seu erro. Mas por quê? Tem uma explicação. Porque se você simplesmente continuar, né? Às vezes a pessoa nem percebeu, às vezes, tipo, tanto faz. Mas se você continuar, você fica pensando naquilo e você não consegue prestar atenção no que vai vir a seguir. Então é só pra manter, sabe, a conversa fluindo. Não é porque você tem que se corrigir para outra pessoa, não necessariamente. Mas se você não fizer isso, você fica, meu Deus, eu errei, a conversa tá acontecendo e você não tá nem mais prestando atenção no que tá acontecendo. Se corrija, né? Oh, sorry, you were. Oh, I mean. Você pode falar sorry or I mean. You are. I mean, you were. Você pode até falar a frase toda. Oh, you was fantastic yesterday. So, I don't know. Sorry, you were. E aí você continua, tá? Então não tem problema você fazer essa correção. Às vezes é melhor você se corrigir logo do que você ficar remoendo aquilo dentro de você e não prestar mais atenção na conversa. What did you say? I can't understand the way you speak. Se você só perceber muito tempo depois, por exemplo, meus alunos relatam o seguinte, Cíntia, depois que eu desliguei a aula de conversação, que eu percebi que eu falei um negócio errado lá atrás. Nossa, meu Deus, mas eu sei o certo. Ai, nossa, por que eu falei essa besteira e tal? Se você lembrou muito tempo depois, let it go. Let it go, let it go. Se você não conseguir forget about it, se você não conseguir let it go, use disso pra você não errar mais aquilo. Gente, já aconteceu várias vezes comigo de eu perceber muito tempo depois, às vezes, que eu fiz aquela besteira. Mas às vezes foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não erro mais aquilo. Cíntia, mas e se o meu erro está atrapalhando a comunicação? Eu simplesmente não estou conseguindo continuar a comunicação. E aí, gente, é uma questão que não dá pra se resolver assim. Você tem que continuar estudando, dia após dia, até você melhorar. Mas a dica é, se você ainda está com problemas de comunicação, pratique muito com pessoas que estão ali para te ajudar.
um professor, um amigo que está estudando com você. E não deixe só para você falar inglês na hora que você de fato precisa, numa situação da vida real. Pratique muito com as pessoas que vão te ajudar, que vão te corrigir. E aí ali você erra mesmo, erra muito. Meus alunos às vezes falam, não, eles falam assim, não, tipo, deixa pra lá. Never mind. Não vou falar mais. Eu falo, não, eu quero que você fale. A gente fala tudo em inglês, né? Quero que você fale. Não, mas eu não sei construir essa frase, então deixa pra lá. Eu falei, é porque você não sabe construir essa frase que eu quero que você fale a frase. Toda errada, toda embaralhada, fala. Que aí eu vou te ajudar a construir. Se você não me falar a frase agora, quando você precisar dela, você não vai saber novamente. Então eu quero que você me fale ela agora e a gente vai acertar ela agora. Uma outra coisa também, entenda que nem sempre os seus erros vão causar um problema de comunicação. Inclusive eu peguei aqui um pedacinho de um episódio de Friends. Eu acho que é a terceira temporada, episódio 5, se eu não me engano. E aí vai aparecer aqui na tela pra vocês, que é o Ross conversando com a Isabella Rossellini. Ela não é americana, ela não é nativa da língua inglesa. E aí eles estão falando de uma lista que, enfim, se eles vissem essas pessoas famosas, eles poderiam sair com essas pessoas, enfim. E aí ele encontra ela no café lá que eles sempre frequentam. E aí ele vai falar com ela e olha só esse pedacinho da conversa. Is that the list? Yes. Can I see it? No. But okay. I'm not in the list. See, but that's not the final draft. It's laminated. Yeah. Okay, see, you were on my list, but... Então aqui, vamos ressaltar as partes que eu quero. Quando ela pega a lista na mão, ela fala o seguinte, ó. I'm not in the list. I'm not in the list. Ela usa in para falar the list. I'm not in the list. E logo depois, o Ross acaba falando a mesma expressão, mas ele usa uma preposição diferente. Olha só. Okay, see, you were on my list. You were on... Você tá falando de were, you was, né? You were on my list. Oh, on my list. Só que ela falou in my list. E aí vocês podem assistir o seriado e ficar, ué, mas será que tem as duas formas? Beleza, deve ser a questão de contexto. Mas aqui, não. Com list, a gente usa on. On the list. A gente só usa in quando a gente tem a palavra include antes, né? So, include me in the list. Porque aí vem do include. Mas, it's not on the list. On the list é on the list. Essa é a preposição correta. Teve um problema de comunicação? Não teve. Tipo, esse in que ela falou é uma questão mínima, sabe? Tipo, ele não pegou e corrigiu ela na hora, ou não é uma coisa que causaria problema de comunicação. São detalhes, e esses detalhes, gente, vocês não devem se culpar por conta disso. Ficar, ai meu Deus, eu errei isso, e agora? Ou até mesmo deixar de falar porque não sabe se é in ou se é on. Pelo amor de Deus. Não sabe se é in ou se é on? Chuta um. Depois, muito provavelmente, a pessoa com quem você está conversando vai acabar usando essa mesma expressão que você usou. E aí ela vai usar a forma, né, correta. E aí você vai lá e fala, on, entendeu? Eu, por exemplo, se estivesse conversando com ele e falasse in the list, e ele falasse on, eu já ia ficar, então provavelmente é on. E aí eu ia começar a usar on daí em diante. Eu não ia nem procurar uma explicação, gente, lógica, não. Eu só ia simplesmente passar a usar, porque ele usou on the list. Só que não se preocupe com isso, são detalhes. Então, o primeiro ponto, se errou, né? Fique prestando atenção depois como a pessoa vai falar, ou até mesmo você nem percebeu que errou. Cintia, eu falei in the list, mas eu achei que era o certo. Mas aí, fica também atento, né? Depois, atenta ao que a pessoa vai falar, e aí você vai acertando alguns detalhes no seu inglês. E a segunda coisa, não deixe de falar porque você não sabe se é in ou se é on. Escolhe um e vai. Depois, com o tempo, em algum lugar, você vai ver on the list e você vai acertando. Só que você não tem como acertar tudo de uma vez. Você vai acertando uma coisa aqui, uma preposição ali, um phrasal verb ali, e as coisas vão se acertando, se ajeitando. What the hell are you doing? Apparently, I'm not on the list. Beleza? Então espero que essas dicas tenham ajudado você. E não deixe de falar porque você acha que vai falar errado, ou porque, meu Deus, acabei de falar uma coisa errada e fica sofrendo. Pratique isso, tá? E obviamente, gente, se você não praticar, se você não falar, se você não usar a língua, você nunca vai conseguir melhorar. Não existe isso, não existe mágica, tá bom? Então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!